Hebreus capítulo 4, as 13 cartas de Paulo, depois do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as 13 cartas de Paulo e a quarta carta, a Epístola aos Hebreus. Vamos ler os versículos 11 ao 13. Hebreus 4, versículos 11 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Gostaria de fazer mais uma oração pela palavra. Querido Senhor, fale conosco agora na sua palavra, que o Senhor possa obter glória nessa pregação, que o Senhor possa abrir os corações dos irmãos, o entendimento, que o Senhor possa me usar de alguma forma para restabelecer o que precisa, que o Senhor possa ajudar, Senhor, o que está duvidoso, que o Senhor possa edificar o fraco, o oprimido, que o Senhor fale o coração entristecido, mas que o Senhor também use a sua palavra para repreender ao que necessita, que o Senhor faça aquele que está no caminho errado voltar para o caminho certo, que o Senhor glorifique o seu nome na pregação da sua palavra, não a nós, mas ao teu nome dá glória, Senhor, que o que for ministrado seja para a honra e para o louvor do seu nome santo, embora não mereçamos, eu não sou merecedor, nós não merecemos nada de ti, que o Senhor sempre misericordioso possa operar em nossas vidas, para a glória e para o louvor do teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero tratar do tema sola Escritura. Sola Escritura quer dizer somente as Escrituras. Somente as Escrituras são os nossos princípios, somente a Escritura contém o fundamento da nossa fé. Somente a palavra de Deus é o guia, é a direção da igreja. Fora da Escritura não serve, acima da Escritura não presta. Só a Escritura, somente a palavra de Deus é a regra de fé e prática da nossa vida. Quando nós falamos que somente as Escrituras são a norma da nossa fé, nós poderíamos voltar para o Antigo Testamento, poderíamos traçar a raiz do sola Escritura, somente a palavra, desde a criação. Poderíamos dizer que quando o Senhor formou o homem, o Senhor já deu indícios de que toda a vida do homem seria norteada por uma palavra que teria a supremacia na direção da vida do homem. Nós podemos pegar o Antigo Testamento e traçar o sola Escritura a partir de todo o Antigo Testamento. Nós poderíamos ir para o Novo Testamento e encontraremos muitas declarações do Senhor Jesus mostrando que somente a palavra é o norte da igreja, os apóstolos confirmando a mesma situação, a mesma realidade. Porém, o sola Escritura, somente as Escrituras, estará mais estabelecido a partir do século XVI, na Reforma Protestante. E talvez um evento que seja um divisor de águas e um evento muito marcante na história da igreja, nós podemos citar, talvez, 18 de abril de 1521, quando Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, da qual eu e você somos filhos,
perante a dieta de Worms, na Alemanha, diante do imperador Carlos V e de todos os príncipes do Sagrado Império Romano Germânico Antigo, Lutero sendo pressionado para renegar seus escritos, para abandonar suas doutrinas, naquela altura, pressionado para negar o que ele tinha escrito, ele deu talvez a declaração mais sublime do Sola Escritura até hoje. Quando perante o imperador ele declarou: Vossa Majestade e vossos príncipes desejam uma resposta simples, responderei sem alarido, sem delongas. A menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras e por raciocínio claro, eu não aceito a autoridade de papas e de concílios que se autocontradizem. Então ele disse: essa é a minha posição, não posso e não renegarei o que eu tenho escrito e pregado, pois ir contra a consciência não é correto nem é seguro. Que Deus me ajude. Amém. Minha consciência é cativa à palavra de Deus, ele disse. A partir daí nós temos o fundamento de todo o cristianismo protestante. Depois você tem os chamados 5 solas, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus. Porém, o fundamento de toda a nossa razão de ter nossa fé provém das Sagradas Escrituras, de somente a Escritura e nada mais. Quando nós pregamos o somente a Escritura, só a Escritura, necessariamente nós temos que enfrentar vários inimigos. Toda vez que nós dissemos assim, só a palavra de Deus é a regra de fé e prática da igreja, nós enfrentamos muitos inimigos. E eu elenquei aqui, talvez no nosso contexto, 4 principais inimigos que nós enfrentamos. E aguente que nós já vamos voltar para esse texto. Quando nós falamos do sola Escritura, nós enfrentamos, em primeiro lugar, nós enfrentamos a oposição de Satanás. Porque o primeiro inimigo que quer tirar a igreja de ser guiada somente pela palavra de Deus é o diabo. Leia pelas Escrituras e você notará, vocês perceberão que desde o princípio Satanás tentou perverter a palavra de Deus. Sim ou não? Veja, por exemplo, quando o Senhor forma Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, o Senhor diz para o homem assim a ordem, de todas as árvores que estão no jardim você comerá, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, que personificado numa serpente, diz para Eva assim, olha a perversão de Satanás pervertendo a Escritura. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore que está no jardim do Éden? Mas Eva diz, não, o Senhor não disse assim. O Senhor disse, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja a perversão da Escritura. Perverteu a palavra de Deus. Veja de novo a perversão da Escritura, da palavra do Senhor. O Senhor sabe certamente que quando vocês comerem dessa árvore, sereis como deuses, sabedores do bem e do mal. Não foi? Perverteu a palavra. Satanás é o primeiro inimigo que um crente enfrenta quando ele quer viver sua vida pautada nas Sagradas Escrituras. Ele é o inimigo, porque ele sabe que um crente firmado na Escritura é um crente alicerçado no lugar certo. Mas veja, por exemplo, o Senhor Jesus nos Evangelhos. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, as passagens da tentação. Satanás tenta perverter a palavra de Deus, falando para o Senhor Jesus, pregando a Escritura, citando textos da Bíblia. Ora, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Olha, levou ao pináculo do templo
e disse: atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que te sustentem e não tropecem em pedra. Citando as Escrituras, pervertendo. E o Senhor diz: não, está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás é o principal oponente de quem quer viver na palavra de Deus. Mas em segundo lugar, nós também enfrentamos outros inimigos, e o segundo que eu elenquei aqui, nós podemos dizer que o romanismo, ou o catolicismo apostólico romano, também é um inimigo declarado há milênios da Sagrada Escritura. Porque a Igreja de Roma, com seus papas, tem no mínimo 3 fundamentos da sua fé. Eles creem que os papas é o fundamento, porque eles creem que o Sagrado Magistério pé de igualdade com a Sagrada Escritura, e eles creem que a tradição antiga tem pé de igualdade com a Escritura. É por isso que quando você lida com um romanista, você pergunta para ele: de onde vem a veneração dos santos, a adoração de imagens? Ele diz: vem da tradição. Não vem da Escritura, é óbvio. De onde vem a oração pelos mortos? Vem da tradição, não vem da Escritura. Então, quando você cita só a Escritura, eles dizem: não, eles se opõem. Pode conversar com um padre, com um abade de mosteiro, que você notará. Não adianta você citar as Escrituras, porque eles não querem as Escrituras. Aliás, em muitos casos, a Escritura é colocada abaixo da tradição. Porque claramente, muitas vezes, tradições humanas contradizem as Escrituras. Muitos concílios na história da igreja contradiziam claramente o que a Bíblia ensina. É só você, por exemplo, ver a questão do celibato obrigatório para os clérigos. Você não encontra base bíblica nenhuma para proibir um homem de ter uma mulher. Mas a tradição prega isso. O romanismo é um inimigo claro do sola Escritura. E um terceiro inimigo que nós enfrentamos quando falamos que somente a palavra de Deus é regra de fé e prática da igreja são as seitas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler sobre as seitas. Pega qualquer uma seita. Você vai perceber que tem a Bíblia e pega algumas coisas, alguns retalhos da Bíblia, alguns trechos. E os livros do profeta. Então, o livro do profeta, as revelações do profeta, da profetisa, estão em pé de igualdade ou são a interpretação oficial da Bíblia. É só você pegar, por exemplo, os mormons, o mormonismo, a seita dos santos de Jesus Cristo dos últimos dias. Eles têm no mínimo 5 fontes de autoridade igual à Escritura. Eles têm lá o livro de Mórmon, eles têm lá a Pérola de Grande Valor, e tem outros escritos lá. Eles têm apóstolos até hoje. Então, a Escritura está ali. Para quê? Para servir aos propósitos humanos deles. O sola Escritura é inimigo deles. Porque existem uma gama de doutrinas humanas que é imputado, esses fardos humanos que é colocado sobre as pessoas, que quando você cita só as Escrituras, cai por terra. Então é inimigo. Então as seitas são inimigas do sola Escritura. Você pega, por exemplo, os adventistas. É a Escritura e os escritos de Ellen G. White. A mesma coisa. Os Testemunhos de Jeová, a mesma coisa. Reverendo Mon, a mesma coisa. Seixonoye, mesma coisa. Espiritismo, mesma coisa. São inimigos do sola Escritura. Onde está a reencarnação na Bíblia? Em lugar nenhum. A Bíblia condena. Não, mas a gente usa o que a gente quer. São inimigos da Escritura. Quando você vive somente pela palavra, você enfrenta as seitas, necessariamente. Eu sei que tem gente falando assim: não, mas tem que ser mais delicado. Tá bom. Diga isso para os evangelhos. O Senhor Jesus disse assim para os fariseus: vocês invalidam as Escrituras pela vossa tradição. Mateus capítulo 23. O Senhor Jesus disse assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que vocês percorrem
a terra e o mar em busca de um prosélito. E vocês os fazem filhos do inferno 2 vezes mais. Sabe por quê? Porque os fariseus tinham a lei, mas eles, pela tradição, eles corrompiam o novo convertido. Então, em vez de ter a palavra de Deus, eles iam com a palavra de Deus, mas o arcabouço farisaico deles. Então, eles levavam. Então, é isso que as seitas fazem. É isso que as práticas religiosas fazem, porque elas não têm como base somente as Escrituras. E quando nós pregamos somente as Escrituras, nós também necessariamente somos declarados ou somos considerados inimigos do liberalismo teológico. O liberalismo teológico pode ser traçado aí sua raiz até o século XVII, mais ou menos, ali com o iluminismo, mas o pai do liberalismo é atribuído a um alemão chamado Friedrich Schleiermacher. Ali no século, entre o século XVIII e o começo do século XIX ele viveu. Resumindo as crenças dos liberais, vou mostrar para vocês mais ou menos, aí vocês me dizem se isso é cristianismo. E está tendo um reavivamento do liberalismo na internet. O que tem de teólogo liberal ensinando na internet? Resumindo, pega uma passagem bíblica, por exemplo, Jesus andou sobre as águas, não andou? Vocês creem que Jesus andou sobre as águas? Creem? Eu creio, firmemente. Creio piamente que o Senhor andou sobre as águas, que o Senhor acalmou a tempestade. Mas um teólogo liberal, ele diz que não pode existir milagres. Então, quando ele pega a passagem que Jesus andou sobre as águas, o que um liberal ensina? O liberal diz assim, não, isso aqui é a concepção dos discípulos, isso aqui é Mateus escrevendo, é Marcos escrevendo. Mas, na verdade, Jesus não andou sobre as águas. Acontece que no Mar da Galileia existem bancos de areia. Então, o que aconteceu era que estava acontecendo uma tempestade, Jesus estava sobre um banco de areia desses, então Marcos relatou que ele andou sobre as águas. É isso que o liberal ensina. Um liberal ensina que existe o querigma Rudolf Bultmann. Existe o querigma da igreja, que é a mensagem da igreja, e o Jesus histórico. Então daí vem essa história de um Jesus histórico e o Jesus mitológico. Não sei se você já viu isso aí. Então, para eles, isso é a crença de Rudolf Bultmann. Pode dar um Google aí na internet, você vai ver, tem larga literatura traduzida até no português sobre isso. Então, o que esse povo ensina? Que todo elemento sobrenatural da Bíblia não existe. Não existe reencarnação de Jesus, não existe a encarnação do Verbo, não existe o nascimento virginal do Senhor Jesus aqui na Bíblia. Não, que Jesus nasceu da Virgem Maria, coisa nenhuma, isso é criação da igreja. Mas quando você lê o Evangelho e você crê no Evangelho, você diz, não, o autor está dizendo que ele nasceu de uma virgem mesmo. Ou esses caras estão certos aqui, ou eles são mentirosos. Porque a palavra de Deus claramente diz isso. Então, se você crê que a Bíblia é verdade, você não aceita uma interpretação terrível como essa? O liberalismo teológico também é inimigo ferrenho do sola Escritura. Quando você confia somente na Escritura, você não aceita esse tipo de coisa. E normalmente um liberal, essa é a característica dela, do liberalismo. Ele apanha texto nas Escrituras para provar aquilo que lhe agrada. Pode ver. Como hoje o homossexualismo é tão evidente em nossa nação, os liberais rejeitam todos os textos que falam sobre homossexualismo, não é? É assim, pode ver, todos eles. Eles só pegam aquilo que dá base ao conforto deles. Porque o sola Escritura, somente a palavra também tem doutrina, tem espada que nos confronta. Então é muito fácil. Aquilo que é bom na Bíblia, para mim, que me apoia, eu gosto. Mas aquilo que vem para me tirar do meu conforto, para me derrubar do meu trono, eu rejeito. Sola Escritura é isso. É você alicerçar a sua vida em cima das Escrituras.
Mas dita essa rápida introdução, por que nesse texto porque eu, estudando esse texto, eu resolvi pregar sobre esse tema tão caro para nós hoje? Porque eu entendo que somente a Escritura é claramente visto nesse texto aqui. Em cima desse pequeno texto que nós lemos, nós podemos extrair daqui que somente a palavra é o nosso fundamento e não precisamos de outra coisa. Que somente a Escritura é a palavra de Deus aqui nesse texto. Veja, por exemplo, porque nesse texto o escritor irá nos ensinar 3 verdades importantíssimas aqui sobre o sola Escritura. Primeiramente, ele irá nos falar sobre a perenidade da Escritura. Perenidade quer dizer, não envelhece, continua atual, sempre. Perenidade, não envelhece nunca, não acaba nunca, está sempre rejuvenescendo. Porque veja que no versículo 12, esse é o versículo chave, a palavra do Senhor é chamada porque a palavra de Deus é, em primeiro lugar, viva. Viva. E é bom quando você consegue ler o texto grego, porque a palavra grega aqui é zon. A palavra grega para vida é zoe. Daí muitos filhos colocarem o nome da filha Zoe, né? Nome bonito, um significado maravilhoso, que significa vida em língua grega. Zoe, em grego. Daí vem zon, que é viva. Sabe o que significa aqui? A palavra é viva. Um ser vivente. Um ser que tem vida. Um ser que continua vivo todo dia. Você está lá, está vivo. Está vivo, tem vida. Quando você olha para uma água salgada, por exemplo, eu gosto muito de aquário, eu gosto muito de lagos. E quando tem uma certa quantidade de sal, por exemplo, na água, não tem vida. É por isso que o Mar Morto em Israel não tem vida. Porque tem sal lá, ninguém vive lá. Porém, quando você vai em qualquer poça de água na rua, se ficar ali 20 dias, ali tem vida. Vida, isso é ter vida. A palavra de Deus, nós precisamos crer somente na palavra de Deus, porque em primeiro lugar a palavra de Deus é viva. A palavra ela tem vida. A palavra de Deus ela tem tanta vida em si que Cristo Jesus é chamado de a palavra. A mesma palavra aqui que você encontra é logos, é a mesma que João usa para Jesus no início do evangelho. No princípio era o verbo, que é logos em grego, é a palavra. A palavra ela é tão viva, a escritura do Antigo e do Novo Testamento ela é tão cheia dessa vida, que quando Jesus se fez carne, é como se a palavra tivesse encarnado. É como se João tivesse dito assim, todas as escrituras que vocês ouviram falar, desde Moisés até agora, o verbo foi feito carne. Vocês queriam ver a manifestação, Israel, e agora a manifestação está aqui. O verbo se fez carne. A palavra é viva. Somente as escrituras, por quê? Porque somente as escrituras produzem vida. Vida. Pegue qualquer livro de ciências humanas e ensine as pessoas. Pode ensinar psicologia, ensine qualquer coisa aí. Sociologia, estudos sociais, etc. Pode pegar, escreva qualquer manual, pegue qualquer manual do estoicismo, de qualquer personagem aí. As pessoas, elas reformam seus costumes, não é? Eles se amodam, eles criam comportamentos morais melhores. Mas somente a palavra é que produz vida em quem está morto. A palavra, ela ressuscita. O homem, em seus pecados, na Epístola aos Efésios, principalmente no capítulo 2, Paulo chama nós de éramos mortos em ofensas e pecados. Mas do Evangelho, a palavra de Deus, quando recebemos o Evangelho, diz assim, mas vos vivificou juntamente com Cristo. Quando estávamos em pecado e sem a palavra de Deus em nós, sem Cristo, nós éramos mortos.
Mas a palavra de Deus foi semeada e trouxe vida. 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 O homem está morto em pecado, então vem o evangelho e produz nele vida. 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 Somente as escrituras, porque a escritura traz vida. Quando você vai num ambiente onde só tem morte, só tem tristeza, só tem ignorância, você leva a palavra. A palavra produz vida. Agora leva os ensinamentos desses profetas. Produz morte e caos. A palavra de Deus é vida. Ela é a vida de Deus na alma do homem. Ela é a vida. Quem vive na palavra de Deus tem vida. Tem vida. Tem vida. É por isso que o Senhor Jesus diz que o terreno, em Mateus capítulo 13, que recebe a mensagem, é o terreno fértil. O semeador semeia. A semente cai à beira do caminho, a semente cai entre pedras e cai entre espinhos, em Mateus capítulo 13. Mas a semente também cai no terreno fértil. Produz muito fruto. Produz 30, 60 e 100 por um. Por quê? Porque o coração que tem a palavra é um coração que tem vida. 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 A palavra de Deus, ela é perene, ela é viva. Não existe esse negócio de vamos atualizar a Bíblia. Não. Vamos nos atualizar pela Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia para aprovar o que eu quero. Não. Vamos atualizar a nossa vida pelo que a Bíblia quer para nós. Não é porque nossos pecados atuais a Bíblia condena que nós vamos pecar, não. Nós vamos abandonar nossos pecados atuais porque a Bíblia condena. Porque a palavra é viva. Ela não foi no Antigo Testamento e ficou para os judeus. Ela não foi nos dias de Jesus e ficou com os apóstolos da igreja primitiva. Não. A palavra de Deus foi para Moisés, foi para Israel, foi com os profetas, foi com Jesus, foi com os apóstolos, foi com a igreja primitiva e é o nosso guia em fé e prática hoje. Ela é viva. É hoje. É hoje. Ela é viva, ela é perene. Mas em segundo lugar, somente a Escritura, porque nesse texto o escritor nos mostra a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível. Veja que ainda no mesmo versículo, ele não diz somente que a palavra é perene, é viva. Ele diz que a palavra é, e aqui a versão está eficaz. Eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que é eficaz? É quem tem capacidade para cumprir um determinado propósito, não é? É? Quando você fala assim, um jogo de futebol. O time foi muito eficaz na finalização. Você tem um jogo de futebol, 2 times. Um joga extremamente bem, mas não finaliza, e quando finaliza, finaliza errado. Um time tem 2 contra-ataques rápidos, é eficaz na sua finalização, ganha o jogo, né? Não é assim? Porque foi eficaz. A palavra de Deus, ela é infalível para o ser humano. Ela é o guia que não erra naquilo para qual ela é destinada. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela não cai. Lembre-se das palavras de Jesus. Os céus e a terra hão de passar, mas não as minhas palavras. Lembre-se das palavras do profeta Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para qual eu enviei. O escritor diz que a escritura, ela é infalível. Se ela veio com um propósito, ela cumpre. Ela não cai por terra. As palavras do homem caem, perecem. Nossos escritos enferrujam, nossas vidas perecem, mas não a palavra de Deus. Não. Ela é eficaz. E novamente eu recorro ao texto grego, porque
olha que interessante. A palavra que é usada aqui é a palavra energes. Daí vem nossa palavra energia, dando a ideia de poder. Talvez alguma versão traga assim, a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Poderosa. Eficaz aqui também pode ser traduzida como tem poder para cumprir. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 16 que o evangelho é poder de Deus. É poder. É um poder. É um poder que destrói? Não. É um poder que reforma? Não. É um poder que transforma. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é energizada. Você não entende muitas coisas na pregação da palavra, por exemplo. Um dia nós discutíamos aqui uma vez numa reunião sobre os resultados da pregação. Lembra, Fernando? E analisávamos algumas situações. Por exemplo, isso a gente sempre discute. Quem está no meio de obreiros, assim, de igreja, a gente sempre trata disso. Sobre o resultado dos frutos da pregação. Lembra? E a minha posição foi essa. Eu não sei o que Deus está fazendo. Eu não sei. Foi essa a minha posição. Sabe por quê? Porque você prega em congregações em vários lugares e você encontra pessoas de emoções muito diferentes. Às vezes você prega para um crente e ele é muito emotivo e ele chora. Ele vai na frente, ele abraça, ele te oferta, não é? E muitas vezes você prega em lugares e ninguém glorifica. E você vai julgar o fruto da pregação pelo quê? Pelo pulo? Pela alegria? E às vezes você encontra irmão que não esboça uma reação, não tem expressão, às vezes você nunca viu ele dar um glória no culto, mas vai conversar com ele. E você percebe o quão homem de Deus ou mulher de Deus é aquele sujeito, que não tem expressões públicas emocionais, mas é um crente de vida profunda. Meu Deus, eu já tive com pessoas assim que no culto público era a pessoa que menos se emocionava. Mas quando eu conheci de verdade, eu falei, meu Deus, que crente piedoso, homem de oração, homem conhecedor da palavra, homem fazedor de boas obras, um verdadeiro nascido do alto. Então não tem como você subestimar o poder da palavra. O dever de um pregador é simplesmente tentar ser fiel ao texto. Porque o fruto é o próprio Deus que dá. É o próprio Deus que faz. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa em si. A palavra de Deus é poderosa. Eu me converti lendo a Bíblia. Conheço inúmeros cristãos que simplesmente se converteram lendo um versículo. E não foi versículo de promessa, não. Foi versículo de espada cortando a minha alma. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra. Somente a Escritura, porque essa palavra, meu irmão, tem poder. Tem poder. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma vez o irmão contou um testemunho. Um homem estava com problemas no seu casamento. E a esposa problemática, o casamento dele indo por água abaixo. Ele é um crente piedoso, mas crise no casamento, briga daqui, briga dali e terrível. Quase separando, conheceu uma moça na igreja. Na verdade, conheceu uma moça, não lembro se era da igreja ou não. E a sujeita começou a dar em cima dele. Resumindo, trocaram conversas, mensagens, etc. Foram para um motel. Aqui vocês são adultos, não tem criança aqui, eu posso ensinar isso, certo? E enquanto ela estava no banho, se ajeitando, preste atenção para você, o poder da palavra como é.
num abajur que tem nesses lugares ímpios aí, onde está o trono de Satanás. Ele acendeu o abajur aqui. Quando ele acendeu, estava lá o Novo Testamento dos Gideões Missionários. Azul, aquele azulzinho lá, sabe? Tem lá uma lamparina em cima, né? Preste atenção no poder da palavra. Toda vez que eu lembro disso, eu choro quando eu pego na Escritura, porque eu me converti assim também, lendo o Novo Testamento daquele. Quando ele pegou assim, ele tremeu, porque era a palavra de Deus que estava ali. E veio na hora a palavra do Senhor como uma espada do Espírito na alma dele. E ele, de repente, ele fechou o olho assim, orou e falou: Deus, eu não posso fazer isso. Minha esposa está em casa, meus filhos estão em casa. Por mais que meu casamento esteja em crise, eu não posso entrar no abismo dessa forma. Ele falou para a moça assim: ó, veste a sua roupa. Vou te levar embora, nunca mais me procure. Foi transformado. Você está vendo o poder da palavra? Isso é o poder da palavra. O homem nos seus pecados, ele está miseravelmente perdido. Ele está podre, ele está desviado, ele está indo para o inferno. E ele ouve o Evangelho. Ele ouve o Evangelho. Você pensa que o dinheiro, você pensa que o prazer sexual, você pensa que todos esses carros, toda essa mídia, status, fama, você pensa que isso dá vida para ninguém? Não dá, não. Isso aí só dá desgosto. Isso aí, quando essas pessoas se trancafiam nos seus recônditos da alma, na solidão, é escancarada a perdição delas e a alma delas vazia, elas desesperam. É só você ver os testemunhos desses grandes artistas. Eu escutei o Charlie Brown falar uma vez assim. Ele falou assim, para a mãe dele, tem entrevista, ele falou: mãe, eu estou no meio da multidão, eu sou querido por todos, mãe, mas eu estou vazio. Vazio. Aí eles encontram a palavra. A palavra tem poder. Tem poder. Ela é infalível. Você conhece um crente que viveu nesse mundo aí de oba-oba, de pulo, de brincadeira, de comes e bebes, e você encontra ele daqui 2 anos, está perdido, está desviado. Mas você encontra um crente que se converteu na palavra, 20 anos depois é o mesmo crente. Porque se converteu e firmou sua vida na palavra. Porque essa palavra tem poder, irmãos. Tem poder de nos defender contra o pecado. Essa palavra ela é infalível contra o pecado. Essa palavra ela tem direção contra o pecado. Essa palavra tem direção para a nossa vida. Tem tudo que precisamos. Que você precisa. Cristo. Cristo por meio do quê? Da palavra. Porque eu não conheceria Cristo sem a palavra. Qualquer coisa que você falar de cristianismo precisa da palavra. Não tem cristianismo sem a palavra. Essa palavra é poderosa. E em terceiro lugar, a Bíblia, somente as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é inerrante. A Bíblia não erra. Ela é viva, ela é eficaz e ela é inerrante também. Agora veja que no texto, o escritor ele diz assim, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, mas também, no finalzinho, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por favor, grife essa palavra, discernir. Porque essa palavra no original grego significa juízo. Significa capaz de fazer juízo correto. A palavra aí é críticos. Daí você precisa ser crítico. Críticos em grego quer dizer, está ligado à ideia de justiça. Quando havia um fórum, um grupo de senhores com autoridade, ali era um fórum, ali tinha um grupo de críticos. É a palavra que aparece aqui. E note que em seguida a essa palavra aparece para discernir, a palavra que eu citei, e pensamentos e intenções. Ou seja, raciocínios e propósitos. Significa o quê? Significa que a Bíblia Sagrada, ela é o juiz das decisões da igreja. A palavra.
A palavra de Deus é a última instância do nosso julgamento. É a mais poderosa. Existe a Suprema Corte no nosso país? Existe a Suprema Corte nos Estados Unidos? A nossa Suprema Corte é a palavra. É a Bíblia Sagrada. Pensamentos, veja, pensamentos. Significa, o escritor está dizendo assim, ó, até os seus pensamentos, antes de serem concluídos, devem ser julgados pela palavra. Julgados. Quer dizer que um bom conhecedor das Escrituras, quando ele pensa algo acerca de alguém ou de alguma coisa, ele lembra do que a palavra diz. Olha como que é interessante. É mais ou menos assim um exemplo. Ó. Eu pensei mal do Luciano. Espera aí, a palavra de Deus diz que eu devo amar o meu próximo. Está errado isso aí. Esse pensamento aí não é de Deus. Eu preciso entender a realidade, não é? Eu pensei algo acerca de tal coisa. O que a palavra diz? Pensamentos e propósitos. Eu tenho um pensamento de casar com uma moça. O que a palavra diz? Que eu tenho que casar para a glória de Deus. A palavra é o juiz das minhas decisões. Ah, eu preciso, sei lá, trocar o meu carro. O carro que você tem não é suficiente? É, mas eu vou trocar o meu. Ah, se você trocar o seu carro, seus filhos vão passar fome? Verdade. Opa. A palavra diz que os filhos são mais importantes que o carro, não é? Sim. A palavra é o juiz das nossas decisões. Surgiu uma nova doutrina. Estão ensinando o quê? Estão fazendo oração e está aparecendo dente de ouro dos crentes. O que a palavra diz sobre isso? Que é heresia. Está produzindo o quê? Avareza. Todo mundo quer ouro lá na igreja. A palavra de Deus é o nosso juiz. A palavra não falha, irmãos. Veja que a palavra ela é cuidadosa. E tem gente que fala assim, a Bíblia não fala tudo. Irmão, a Bíblia fala... Não é possível. Na verdade, a Bíblia fala tanto que a gente não consegue esgotar e fazer tudo que está aqui. Como é que a pessoa ainda consegue dizer assim, a Bíblia não diz nada? Diz sim, cara. Diz. Diz demais até. É porque você não quer ouvir a Bíblia, eu acho. Diz sim. A toda perfeição eu vi limite, diz o salmista no Salmo 119, mas o teu mandamento é amplíssimo. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Meus irmãos, a palavra de Deus é o nosso juiz, ela é o nosso guia. De maneira que nós não podemos abandonar a Bíblia Sagrada na nossa casa. Eu gosto muito de livros e preferencialmente de livros físicos, papel. Eu sou igual o Everson, né? Eu sou traça. Eu gosto de sentir o cheiro do papel. Então, sou pobre, sempre fui pobre desde que nasci. Acho que eu nasci e vou morrer pobre. Mas todo tostão que me sobra eu compro algum livro. Não tem jeito, é uma cobiça particular. Se for pecado, que o Senhor me arranque logo. Mas que não, porque... Ninguém cobiça livro, né? Exceto alguns. E eu tenho vários livros. Então, se eu vou ler um texto desse aqui, eu abri no mínimo 7 livros só para pregar essa palavra aqui. Mas há uma grande diferença entre os comentários bíblicos e a palavra em si. É muito diferente. É muito diferente o que o comentador diz sobre o texto e o que o texto diz, principalmente na língua original. Não tem poder. Não adianta, você pode pegar um comentário bíblico, vou evangelizar com um comentário bíblico. Você está errado. Agora pregue o evangelho em qualquer parte. E você vê o poder de Deus. Porque é na palavra que está nosso juízo. É na palavra que devem estar nossas doutrinas. Nenhuma doutrina que não está na palavra nós não precisamos ter. É a palavra. É a palavra o nosso guia. É a palavra a nossa direção. É a palavra que nos cerca, que faz muro de proteção contra o diabo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, porque os seus julgamentos, os seus juízos são perfeitos. Porque Deus é um juiz perfeito, então sua palavra necessariamente é um juiz perfeito. A palavra de Deus, irmãos. Portanto, somente as Escrituras é a norma de fé da igreja. Somente é somente na palavra que você deve fundamentar a sua fé.
sua vida cristã, você deve ser direcionado pela palavra. E a minha conclusão para finalizar: tudo bem, somente a Escritura, somente a palavra eu já sei. Eu sei qual é o meu dever, eu tenho que ler as Escrituras, eu tenho que conhecer as Escrituras. Eu tenho que aproveitar o meu tempo nas Escrituras. Mas por que Deus deu essa Escritura? E por que Ele deu somente a Escritura? E é muito simples. Para nós vivermos a sua palavra. Para viver. O último fundamento é: pregou tudo isso, vai e viva a palavra. Viva a palavra. Esse texto aqui, dizendo: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a alma, divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que está aqui? Está aqui porque nos versículos anteriores, o escritor disse assim, que os judeus que foram chamados lá com Moisés, Deus deu uma promessa para eles entrarem na terra prometida. E eles foram e desobedeceram a Deus e não entraram no seu repouso. Então o escritor está dizendo aqui, ouçam a palavra, está registrado. E ele está dizendo, portanto, cuidem nós de não sermos desobedientes. Porque estamos... por isso que ele finaliza o versículo assim, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de prestar contas. A palavra que ele está dizendo aqui é as Escrituras do Antigo Testamento e o exemplo dos judeus que desobedeceram essa mesma palavra e não entraram no repouso. E ele está dizendo para os cristãos a mesma coisa. Portanto, vocês obedeçam a palavra. Obedeçam a palavra. Porque ele diz, resta um repouso para nós, cuidemos em ser obedientes para herdarmos a promessa. Somente a Escritura. A conclusão é, viva somente a Escritura. Como se fosse pouca coisa, né? Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar ao Senhor. Espero que essa palavra tenha falado com vocês. Você só precisa alicerçar sua palavra, sua vida na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, 24. Quem ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem prudente, que edifica a sua casa na rocha. Vem a tempestade, os rios combatem aquela casa e ela não cai porque ela está na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é um homem insensato, é um louco, que vem a tempestade, combate a casa e é grande a sua ruína. Então viva a palavra de Deus, que você vive alicerçado na rocha. Pai querido, bendito seja o teu nome. Nós agradecemos pela sua palavra e ensine-nos, Senhor, a ter somente a sua palavra como a nossa regra de fé e prática. Ensine-nos a viver sua palavra. Ensine-nos a não ir além do que está escrito. Não nos deixe, Senhor, impor fardo algum que o Senhor não impôs sobre a sua igreja. Também não deixe, Senhor, que lobos cruéis devorem as suas ovelhas, ensinando doutrinas de homens e mandamentos carnais de homens que são somente para o egoísmo humano, não para a glória do Senhor. Ensine-nos a viver conforme a tua palavra. Ensine-nos a meditar, a tratar bem sua palavra, a criar períodos de meditação nos nossos lares, nas nossas profissões, nos nossos horários. Ensine a sua igreja, Senhor, a viver a palavra. Derrama do teu Espírito e produza sede no seu povo da palavra, da Sagrada Escritura. Ensine o seu povo a tomar decisões pela tua palavra e não fora da tua palavra. Ensine-nos a viver a tua palavra, pois a tua palavra ela é viva. Ela é eficaz, ela penetra na alma e no espírito, ela é infalível, ela é inerrante, Senhor, ela é atual sempre. Tua palavra não passa. Ensine-nos a viver nela, em nome de Jesus. Amém.